Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Talks. Pois é, chegamos para mais uma edição cheia de energia e repleta de muito conteúdo positivo. E como sabem, nós não podemos deixar de lembrar que o Talks é o podcast oficial do Minds. E vocês sabem muito bem onde podem nos encontrar, não é? Nós estamos dispersos por várias redes sociais e principalmente no YouTube, onde vocês podem acompanhar-nos por completo. O Talks é a casa das conversas brilhantes e como não poderia faltar, né? Para ter uma conversa brilhante, a nossa mesa está aqui super pesada e o tema de hoje é super sugestivo também para combinar com a mesa, não é, Áldia? Exatamente, mas antes de apresentarmos os nossos convidados, Ariclano, faça a sua apresentação e a minha também, por favor. Com certeza. Para falar para vocês hoje, nós temos aqui Ariclano José e... Eldia Diogo. Muito bem. Olha, o tema de hoje basicamente está dentro... Vamos falar um pouco sobre a indústria criativa. Então, isso se enquadra na criatividade e inovação, naquele que é o pacote do Minds. Então, hoje nós temos aqui duas pessoas muito pesadas a falar de um assunto muito pesado. Vamos falar sobre a indústria criativa, o futuro das indústrias criativas com o surgimento das IAs. E quem está ao seu lado, Ariclano? Do meu lado eu tenho o Alto de Jesus. O Alto de Jesus que é um grande ícone na indústria criativa angolana, no ramo de criação de experiências do usuário. Então, o Alto, fala-nos um pouco sobre ti, por favor. Opa, boa tarde, seja lá o horário que estiverem aí a me ouvir ou a nos ouvir. Muito prazer, meu nome é Walter Jesus, eu sou designer de interfaces e experiência do usuário, com mais de 7 anos e felizmente, graças a Deus, com uma carreira já internacionalizada, passando por vários projetos e empresas de todas as dimensões possíveis. E hoje em dia atuo como educador também no YouTube e formo frequentemente várias turmas para ensinar a beleza do design de experiência e interface do usuário. E obrigado pelo convite. Boa. Nós é que agradecemos por ter aceitado o convite, estar aqui para partilhar conhecimento e iluminar as mentes do lado de casa. Eldia, quem está do teu lado? Você que está muito ansiosa. Vocês já sabem que aqui é o lado do brilho, então dá sempre aquela Querias. Já querias usar isso? Bom, do meu lado nós temos Telinho Borges, que gostou muito Do Já do Querias. Então, Telinho, faz lá a tua apresentação. Não pode ser assim, Ui. Não, assim não. Sou Telinho Borges, designer gráfico de profissão, né? Já estou há 5 anos no mercado, já trabalho com empresas do mais alto nível do nosso mercado nacional e também já fiz projetos internacionais. Atualmente também me considero internacional porque também estou a elevar o meu nome para fora do nosso continente, do nosso país e estou aqui para partilhar o meu conhecimento a nível de experiência e como também faço para conseguir clientes fora do nosso país. Boa. Telinho, quer dizer que aqui a mesa está mesmo pesada. Tá pesada, não tem como. Os nossos convidados têm clientes até no exterior. Mas olha, família, antes que começemos a entrar já no nosso tema, eu gostaria daqui de abrir o bar, como diz a minha colega de painel, né? O bar está aberto, podem estar à vontade com as águas, com a comida, sirvam-se como à vontade, é tudo nosso. Petisco preparado pela Yunara e pela Sara. Não tem... Sem esquecer aqui o aperitivo. E olha, antes até eu gostaria de frisar, família, vocês já sabem que aqui no Talks, se nós vamos tirar os lucros ou não, é tudo pela bancada. Como sempre, isso não pode faltar. É tudo pela bancada. E entrando um pouco já no nosso tema, antes de falarmos mais profundamente daquilo que é o tema, repito, eu gostaria muito que os nossos convidados esclarecessem para mim do que se trata a indústria criativa, porque eu sou uma ET dentro deste tema, estou um bocadinho perdida, então se os nossos convidados puderem explicar-nos um bocadinho mais sobre esta indústria criativa, se puderem falar um bocadinho mais sobre as IAs, o que são as IAs, como é que elas se aplicam nesta indústria, eu agradeceria imenso. E tenho a certeza que muita gente aí em casa também, porque se calhar não tem tanto conhecimento assim como eu. Tá bom. Boa. Então, Walter, eu gostaria de pedir-te que nos falasse então
o que é a indústria criativa de que falamos no tema. Por Tá bom, favor. tá bom. A primeira coisa que precisamos ter em mente quando falamos sobre as indústrias criativas é que muitos profissionais e muitas áreas compõem a indústria criativa. Desde a música, teatro, cinema, design, qualquer coisa. E, na verdade, a criatividade também expressa em diversas áreas, inclusive nas mais óbvias, como, por exemplo, um carpinteiro pode aplicar a criatividade, coisa nesse sentido. E a indústria criativa, ela surge na intenção, na verdade, o seu surgimento influenciou a criação das melhores e maiores inovações que nós temos no mundo hoje em dia. E, no entanto, eu particularmente sou um ator da indústria criativa, mais focado especificamente no design. E também o design é uma das áreas criativas que tem muitas outras áreas. Moda, jogos, design de interiores, qualquer coisa. O design expressa em qualquer coisa. Mas a criatividade ela acaba também de ter vários sentidos, dependendo da questão contextual. Para alguns, ser criativo ou a indústria criativa, pelo menos no nosso ramo de design aqui, pode ser expressa com a quantidade de cores que, por exemplo, colocamos num flyer, numa página, num aplicativo. Para outros, a criatividade pode ser a coisa mais simples na nossa tela. Mas vale a pena ressaltar aqui, para passar já a palavra nesse meu discurso de introdução, que a indústria criativa são todos os ramos, todas as áreas que se juntam para conseguir trazer mais inovação e trazer mais facilidade no uso, no consumo das coisas à nossa volta para todas as pessoas. E eu, obviamente, baseando-se nas minhas especialidades, eu vou falar de criatividade no uso dos aplicativos e produtos digitais. É isso aí. Boa, que explicação. Com essa não tem como não entender. Espero que todo mundo aí em casa tenha pegado, assim como eu consegui pegar. Agora vamos ouvir o conceito do Telinho. Então, o que é que tens a dizer sobre indústria criativa? Bem, como o colega já disse, a indústria criativa é basicamente tudo que nos rodeia. É como a natureza. A indústria criativa, do meu ponto de vista, é pegar aquilo que tu tens em mão e trazê-lo de forma inovadora, a fim das pessoas terem uma visão diferente e mais ampla da coisa de forma mais fácil. Podes falar um bocadinho mais próximo do microfone, por favor? Vamos levar no lado do ensino. Alunos que não estão a perceber muito bem a matéria, então o professor senta e pensa como implementar conhecimento na cabeça dos estudantes de forma a eles entenderem bem a matéria. Então, o professor, quando desenvolve uma solução, ele está a ser criativo. Então, a área criativa não é especificamente design gráfico, design de experiência do utilizador, é tudo que nos rodeia, é a área criativa. Mas nós aqui especificamente vamos falar da área que nós trabalhamos. Eu trabalho em design gráfico e marketing digital, então vamos falar da indústria criativa dentro dessa área. áreas. E falando dessa área, a indústria criativa para o design gráfico é pegar o que tu tens em mente, ou seja, o que o cliente te passa em forma de palavras e transformar em algo criativo, algo visualmente atrativo e que funcione, certo? Porque não basta trazeres algo bonito, visualmente, com cores muito sei lá, e que não funciona. O cliente, quando vem atrás do design ou de um profissional de criatividade, nesse caso, ele vai com o intuito de que não, eu tenho o meu negócio, eu quero dar imagem no meu negócio. Então ele sabe que eu sou criativo, que tenho o objetivo de transformar as palavras, os textos, em algo visualmente atrativo. Então, basicamente isso. Boa. Não tem como não entender. Não tem como. E assim, para dar já sequência à nossa conversa, dentro ainda da indústria criativa, eu gostaria, o Telinho já começou falando, né? Mas eu gostaria que o Walter nos dissesse um pouco mais sobre a sua área de atuação dentro desta indústria criativa. Por favor. Tá bom.
Eu vou começar com um exemplo muito genérico. A minha área de atuação, ela é chamada de UX UI, né? UI significa User Interface, do português é interface do usuário, e UX significa User Experience, do português experiência do usuário. O exemplo que eu vou dar é muito genérico, até qualquer criança que estiver a assistir também vai conseguir entender. Vamos imaginar, por exemplo, eu não vou usar muitos termos técnicos, né? Amém. Vamos imaginar, por exemplo, a pessoa que vocês estão a namorar, ou casaram, ou pretendem namorar, ou casar assim. A primeira coisa que nós vemos na pessoa que nós queremos namorar, por exemplo, obviamente é a parte exterior. Somos muito atraídos pelo que nós vemos. E aqui eu nem quero levar em consideração aquele ditado, não julgo o livro pela capa. Nesse exemplo, o livro é julgado pela capa. Então, toda essa aparência visual que aquele rapaz ou aquela rapariga tem, que te atraiu inicialmente, toda essa aparência, a aparência pode ser constituída não só pelo físico, mas também, por exemplo, pela roupa, pelo cheiro, pelo corte de cabelo. Tudo que você vê, tudo que é visual, aquilo a gente entende como sendo a nossa user interface, a nossa UI. Então, em questões técnicas, user interface ou interface do usuário é a área responsável pelos aspectos visuais e de implementação dos elementos de interação no nosso aplicativo ou no nosso produto. Essa área se aplica muito além dos aplicativos e produtos, mas eu atuo diretamente com a criação de produtos digitais. Dando esse exemplo mais genérico da pessoa que nós estamos a nos apaixonar, vamos, por exemplo, imaginar os aplicativos que usamos nos nossos smartphones, né? Seja um aplicativo para pagar um banco, para pagar alguma conta, para fazer uma transferência, ou inclusive as redes sociais. Esse todo aspecto visual, aqueles inputs, aqueles botões que a gente clica para enviar uma mensagem, aquela sensação de tipo, isso está bonito, isso está constituído, isso tem forma. E isso é o UI design, né? Esse UI design. E os elementos de interação são exatamente os botões que você clica lá. Agora, experiência do usuário é uma outra parte dessa moeda. Vamos voltar aí no nosso exemplo genérico. Então, você se apaixonou por alguém, pela beleza, você curtiu, veste bem, cheira bem, tranquilo, até ali. E depois vocês decidem namorar ou casar, por exemplo, né? E quando vocês decidem tomar essa decisão, obviamente você vai se tornando muito mais próximo da pessoa no caso. Agora, a experiência que você tem com aquela pessoa vai ser o jeito como ela trata você, trata os outros, porque na amizade é outra coisa. Vocês têm um conhecimento muito superficial sobre um ao outro, no caso, né? Não sei muito sobre você e tal. Mas quando começamos a namorar e a morar juntos, por exemplo, aí vamos conhecer os podres, aquela toda coisa. Sim. Mas a experiência do usuário não quer dizer uma sensação boa ou uma sensação ruim. É uma questão contextual, depende muito da situação que você está a passar. Se essa pessoa te faz envergonhar, não veste mal, ela não cuida de si, trata mal os outros, quando você chegar e refletir, vai falar, não, eu estou a ter uma experiência ruim nesse casamento, nesse namoro. É a mesma coisa que acontece quando a gente utiliza aplicativos ou produtos digitais. Se nós estamos a tentar pagar uma fatura da energia, por exemplo, por um aplicativo bancário, por uma carteira digital, a interface pode estar bem montada. Mas quando você vai preencher os dados, por exemplo, vamos imaginar que tem 2 inputs. Um está escrito, coloque o valor, e o outro está escrito, coloque a tua senha para confirmar a transferência. E depois vai ter 2 botões. Um botão de cor verde que está escrito confirmar e um botão de cor vermelha que está escrito cancelar. E você, quando fazer a inserção dos valores e inserir a senha para poder fazer o pagamento, imagina que você, ao clicar no botão verde que está escrito confirmar, ao invés de confirmar, aquilo cancela a tua transferência. E no botão vermelho, ao invés de rejeitar, aquilo confirma a tua transferência. Esse todo processo literalmente causa uma certa frustração no usuário. Óbvio que os exemplos de experiência do usuário, eles não são absolutos. Cada um tem a sua própria experiência, segundo a sua própria vivência. Há certeza de que há aplicativos que são melhores para alguns, há aplicativos que são melhores para outros, mas quando você tentar utilizar esse aplicativo e não dar certo, você vai se frustrar, você vai desinstalar e você vai ter receio. Por se tratar de transações financeiras, você vai ter receio de que o teu dinheiro possa se ter perdido. E já para terminar aqui um outro exemplo,
Nós, quando projetamos uma experiência do usuário, a gente não baseia em suposições. O que é que, por exemplo, aquele usuário vai achar dessa experiência? A gente precisa fazer adaptação e a criação de vários processos de pesquisa. A gente age como cientistas, pesquisando o que seria melhor para as pessoas. Precisamos validar as ideias, validar os conceitos, validar as pessoas para realmente definir que aquilo vai funcionar. Então, toda a experiência boa que vocês têm nos aplicativos e que eu também tenho, isso foi projetado por uma pessoa que pensa, que pesquisou. E para colocar mais um bocadinho de fogo na gasolina, vocês já imaginaram por que a gente passa tanto tempo a rolar o feed do TikTok ou do Reels do Instagram? Vocês fazem ideia da psicologia que tem por trás disso? É isso que a gente faz. Manipulamos as pessoas a consumirem a sua atenção. Assumiram em rede nacional. É isso. Assumiram em rede nacional que são os bruxos da indústria criativa. A gente consegue entender o que as pessoas querem e precisam e damos aquilo. Já Em troca, foi. elas nos dão a atenção dela. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Boa, Melhorar a então- experiência. Né? Então, nós conseguimos aqui perceber que, basicamente, a experiência do usuário ou a interface do usuário é a área da indústria criativa que trata de se responsabilizar pela interação que um determinado indivíduo tem dentro de um aplicativo ou de um produto digital. Exato. E é um trabalho pesado. Não é uma coisa fácil, eu imagino. Olha a barba velha. É um problema. Não deve ser fácil, mas estamos aqui para isso. Com certeza. Então, Telinho, como designer gráfico que és dentro da indústria criativa, fala-nos um pouco mais sobre o teu trabalho ou essa tua área de designer gráfico, que é para depois nós começarmos já a relacionar com as inteligências artificiais e entrarmos para o nosso tema, né? Exatamente. Certo. Bem, design gráfico, vou tocar aqui em alguns pontos que muita gente tem como tabu, que eu considero tabu, que muita gente pensa que é, mas não é, né? Porque eu vejo muita gente aí a dar curso de design gráfico e coloca já o ícone do Photoshop. Ícone do Photoshop, isso me frustra, estás a ver? Isso limita as pessoas a pensarem que design gráfico é mexer no Photoshop. É triste. Vendo pessoas, ou seja, formadores, a venderem na mentalidade dos futuros alunos que ser design gráfico é mexer no Photoshop. Também pela experiência que eu tenho na área, aprendi que design gráfico é conceito e o Photoshop é uma ferramenta que tu utilizas para tirar o que tens dentro, que está na tua veia artística, para o computador, para o digital. Agora, falando um pouco do meu trabalho, o meu trabalho se resume mais ou menos ao que o colega disse. É um trabalho pesado. Que envolve muitas pesquisas, tens que pesquisar o daqui, dali. Vou tocar um pouco no meu processo de criação. Vamos supor o cliente disse, não, Telinho, eu quero desenvolver um projeto que ele tem como valor em partilhar conhecimento no coração das crianças. Depois diz que é uma criança que sofre por perturbações mentais e tal, ela passa aí toda a entrevista, todo o briefing que tu mandas para o cliente e passa para ti. E, de onde eu começo? Tipo, tá bom, o cliente escreveu tudo o que eu quero, tá bom, agora, onde é que eu começo? Começo de onde? Então, a gente começa por pesquisas. Começa a pesquisar tipo tipografias que se enquadram com os valores que o cliente passou para ti, quais cores vão vender esse valor que o cliente quer para a sua marca, e qual tipo de comunicação tu deves utilizar que se enquadra com aquilo que o cliente quer. Então é um processo muito grande que envolve pesquisas. E falando um pouco de experiência de utilização do usuário, uma coisa que muita gente não sabe é que o design gráfico também trabalha com experiência do usuário. Vamos supor, eu estou a fazer uma campanha grande para outdoor. Normalmente a gente passa o outdoor muito rápido.
tá bom, o cliente chega para mim, eu quero um outdoor que quero promover um produto e tal. Os outdoors são publicidades que a empresa investe, não é pouco dinheiro. Então, quando o cliente solicita você como designer gráfico para fazer um outdoor, ele espera resultados. Como sempre, eu invisto e eu tenho que ter retorno. Então, você como designer profissional, tens que pensar também na experiência do utilizador. Tá bem, quem vai ver primeiramente o que ele vê? Primeiramente o que eu quero vender, nos primeiros 5 segundos. Então você tem que manipular a tua arte, o teu design, em função do que você quer vender e o que o cliente quer, a fim da arte resultar e gerar retorno, estás a ver? E é basicamente isso. Então isso parte de um processo de investigação. Então você faz a seguinte pesquisa. Muita gente não entende essa parte, porque é a parte do back, estás a ver? A gente só vê nas ruas, esse outdoor está bem giro, essa arte está bem gira, mas não vê o que acontece lá atrás, as pesquisas. Numa arte tão simples, nós podemos perder, vamos dizer, uma semana, porque a gente não estuda simplesmente arte, a gente estuda onde vai ser colocada a arte, numa rede social, para um outdoor, num restaurante. Então a gente faz basicamente esse estudo. Então também trabalhamos com a experiência do utilizador, porque imagina, estás a passar num carro e o carro passa, e você só tem 3 segundos para olhar no outdoor, mano. Então nesses 3 segundos eu tenho que vender, certo? Então é basicamente isso, esse processo de investigação, pesquisas e para chegar no resultado final. Então, nós podemos aqui dizer, né, que a área de design gráfico dentro da indústria criativa era responsável por materializar as ideias das pessoas e torná-las funcionais, né? Torná-las em recursos visuais e funcionais. Então, pronto, vamos aqui já entrar mesmo no nosso tema. Eu estou a ver que a Eudia está super curiosa para perceber Eu estou como bem é que... interessada porque deve ser muito difícil, mas ao mesmo tempo muito. Eu nem consigo descrever. Você trabalhar com isso, você tem que trazer para o visual algo que alguém está a te apresentar só ideias. Eu nem sei o que eu vou pedir, mas você tem que me apresentar aquilo que eu estou a te dizer. Deve ser algo muito, muito do outro mundo. Então, estou muito curiosa, Ariclene. Vamos. E olha, só aqui já para perceber um pouco do que os nossos convidados comentaram. Tipo, dentro da indústria criativa nós temos muitas outras áreas. Até os cantores nós podemos incluí-los na indústria criativa. E pronto, agora já entrando para as IAs estão a escrever até músicas. Estás a ver? Então eu gostaria que o Val nos dissesse um pouco sobre, na verdade, o que é uma IA ou uma inteligência artificial. Sim, por favor. Tá bom. Mais uma vez, vamos lá. Vou tentar falar nos termos mais simples. Imagina o nosso cérebro ou o nosso sistema cognitivo e formação de pensamentos dentro de uma máquina ou de um computador. E toda vez que você passa uma instrução, por exemplo, escreva um discurso de Shakespeare, ele vai escrever um discurso de Shakespeare. Uma inteligência artificial, claro, não é um cérebro humano, já vou falar mais sobre isso, mas não é igual ao cérebro humano, esse é um exemplo. Uma inteligência artificial é nada mais, nada menos do que um sistema instalado em dispositivos eletrônicos ou uma inteligência que executa parâmetros e tenta reproduzir ordens e sequências padronizadas do pensamento humano. É como se fosse uma versão pré-beta da evolução do cérebro humano. Então, a inteligência artificial, não sei se vocês já assistiram um filme do Exterminador do Futuro, lá fala muito sobre a Skynet e tal. Falaremos um bocadinho sobre isso mais lá na frente, mas basicamente inteligência artificial é isso, né? É um sistema que acaba reproduzindo pensamentos igual a um ser humano. Quando eu falo em pensamentos, não é o pensamento exatamente de um ser humano, mas para que a inteligência funcional funcione, você precisa, pelo menos no estágio que está hoje, você precisa passar uns certos parâmetros que a gente chama algumas palavras, você passa isso num prompt, se possível depois eu mostro para ver como é que isso tudo funciona, e ele
se você fizer uma pergunta, se você pedir para ele responder fazer uma pesquisa sobre um certo tema, ele te responde aquilo com um pensamento lógico bem construído. Mas esse pensamento construído pela inteligência artificial não exatamente quer dizer que é um pensamento correto, mas do ponto de vista gramatical, ela falha em alguns momentos, mas do ponto de vista gramatical, coerência nas palavras, tá lá, tá tudo feito. É um cérebro humano, cérebro humano, colocado num computador, colocado na internet, colocado na rede acessível para todas as pessoas. Tá? Existe muita definição técnica para isso, mas a gente pode imaginar a inteligência artificial nesse sentido aqui. É interessante o voto comparar a inteligência artificial ao cérebro humano, e isso acaba por dar início, se calhar, a uma outra conversa e me faz ter uma pergunta. Imaginemos, o cérebro humano ele é capaz de aprender. Há quem diga que nós já nascemos com conhecimento e à medida que fomos crescendo esse conhecimento passa a ser explorado e vai aumentando com base nas nossas experiências. Então, será que é possível que uma inteligência artificial aprenda também? Primeira coisa que eu vou deixar aqui bem claro, eu não sou, por exemplo, eu não sou um pesquisador de inteligência artificial nem de aprendizado de máquina, mas lá para frente eu vou inclusive trazer aqui alguns estudos que eu fiz sobre o assunto, de pessoas que conhecem. A inteligência artificial ainda não se equipara ao cérebro humano. E para não falar que isso vai ser impossível, está muito distante disso acontecer. Por exemplo, falei um bocadinho de Shakespeare, por exemplo. A inteligência artificial, para, por exemplo, reproduzir uma ordem de pensamento igual a de Shakespeare, isso levaria com que fosse necessário os programadores ou passarem milhares e milhares de informações para ela tentar reproduzir um pensamento tão lógico quanto aquilo. O jeito de aprender de um ser humano é totalmente diferente do jeito de aprender de uma inteligência artificial. Se quero, por exemplo, imitar um cantor, o Chris Brown, por exemplo, talvez eu só precise ouvir um bocadinho da voz ou da música do Chris Brown e eu consiga reproduzir e chegar na técnica vocal dele. E se tivéssemos uma experiência artificial que fizesse o mesmo ao aprender uma música, não necessariamente nas primeiras instâncias ele vai conseguir reproduzir tão perfeitamente. A inteligência artificial, ela sim aprende e ela se melhora todos os dias. Como é que ela se melhora? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, vamos fazer um prompt numa inteligência artificial, a gente escreve, por exemplo, quanto é 1 mais 1. Se inicialmente a inteligência artificial te retornar que 1 mais 1 é igual a 3, você vai falar, não, 1 mais 1 não é igual a 3, 1 mais 1 é igual a 2. A inteligência artificial, que pelo menos a mais famosa, que é o ChatGPT, ela vai te falar, peço desculpas, eu já não vou errar mais da próxima. Toda vez que a gente usa a inteligência artificial e a gente pede para que ela nos traga uma informação e ela traz uma informação errada e a gente corrige a inteligência artificial, ela vai automaticamente ela aprende. O aprendizado da inteligência artificial é meio que automático e nós treinamos ela. Mas esse treinamento que a gente faz, esse treinamento superficial, claro, porque tem uma equipa gigante por trás mantendo todo aquele código, toda aquela tecnologia, aprimorando o algoritmo e tal. Mas basicamente é como uma criança. Repito, inteligência artificial ainda não se equipara ao cérebro humano. E está muito distante isso acontecer. Mas ela é muito poderosa no sentido de que ela aprende como uma criança. A criança vai nos observando fazer uma certa coisa e quanto mais ela nos observa, mais tendência ela tem de replicar aqueles mesmos atos. A inteligência artificial aprende nesse sentido. Você usa ela erra e ela aprende e talvez copie as suas técnicas ou linhas de pensamento. Isso mais lá, quando a gente falar um bocadinho sobre design, mas é exatamente isso. A inteligência artificial, ela aprende. Ela literalmente aprende. Boa. E Eldia, começa já a ver aqui como é que a batata é quente, né? É quente, Telinho, e eu agora gostaria de direcionar essa pergunta para ti. Né? O Walter acabou agora de nos dizer que é possível a inteligência aprender. E nós temos noção de que a criatividade está intrinsecamente ligada à inteligência. E no domingo,
A Sara ensinou-me na cerimônia do fecho do artigo semanal de que é possível aprender a ser criativo. Então, é possível também que as inteligências artificiais sejam criativas? E eu acrescento, sejam mais criativas que o cérebro humano. Na verdade, não acredito nisso, porque, segundo meus estudos, o ser humano é incompleto. Ou seja, o ser humano nunca se contenta com o que tem, ele vai sempre à busca de mais e mais. Se o humano criou a inteligência artificial capaz de gerar coisas para nós de forma automática, sem nos mexermos muito, é porque ele tem um fim com isso. Segundo tipo, as minhas pesquisas, segundo a minha lógica, primeiramente dizer que a inteligência artificial no ramo criativo não existe somente agora que está-se a debater constantemente. Uma coisa que a gente nunca percebeu, a inteligência artificial já existia. Como é que você consegue manipular um pixel no Photoshop? Como é que tu consegues ter vários efeitos pré-prontos no After Effects ou no Premiere? Como é que consegues fazer recortes ou marcações de picos de áudio no Adobe Audition de forma automática? Então a inteligência artificial já existe, só que não é tão rebatido como nos dias de hoje. Isso merece uma salva de palmas, Telinho, porque na verdade no final de semana passado nós debatemos muito sobre esse assunto e a Eldia, ou nesse caso a Eldia não, a Sara, no evento do fecho do artigo semanal, ela defendia a ideia de que até as inteligências artificiais podem vir a ser mais criativas do que os próprios seres humanos. Deixa-se chegar num ponto. Então, o homem, ou seja, vou dizer na minha área, que é a área criativa, as inteligências artificiais, eu digo sempre nos meus manos que estão a começar, e, tipo, eles levam sempre colocar essa inteligência artificial de lado. Não, a inteligência artificial, não, porque isso gera não sei o que automaticamente. Eu digo, mano, nem tudo é negativo. Eu não criei inteligência artificial, você como profissional, para tipo pegar, gerar algo automaticamente e dizer, não, isso fui eu que fiz. O homem cria a inteligência artificial para lhe ajudar em certas tarefas. O que levarias 1 hora antes para desenvolver, hoje levas menos tempo. E tens tempo para pensar noutras coisas, se calhar mais complexas, que uma inteligência artificial não consegue te gerar. Por exemplo, hoje o BAI lança as suas campanhas, ou como estou na área da publicidade, tenho sempre essa capacidade de olhar, espreitar sempre na marca dos outros, o que é que eles estão a trazer de novo e tal, e por aí fora. O BAI, atualmente, as imagens eles estão a gerar por inteligência artificial. Qual é o benefício disso para nós criativos? Nós, quando nos trazem um desafio para ou seja, uma marca quando traz um desafio para nós, nós primeiramente perdemos um tempão a escolher a fotografia perfeita. Temos que escolher, ficar aí a girar torta à direita nos bancos de imagem, qual é a foto. Isso leva um tempo. Temos que escolher os assets para compor as imagens do tipo um céu, compor isso, cenas assim e tal, para depois juntar. Imagina se eu tivesse uma ferramenta que eu explico, não, eu quero isso, e ele me entrega. Quanto tempo eu perco? Eu economizo. E consegues ver a vantagem que, de certa forma, a inteligência artificial pode nos proporcionar na área criativa. Antigamente, no Photoshop, você levaria um tempão para fazer um recorte de imagem. Hoje é simplesmente com um toque, selecionar assunto. Então, nem sempre é desvantagem.
nós temos inteligência artificial como uma ferramenta boa para nos auxiliar durante o desenvolvimento das nossas atividades, isso na área criativa. Então, nós podemos dizer que as inteligências artificiais podem ser mais criativas do que o ser humano ou não? Porque pela explicação do Telinho, isso nos acaba nos fazendo cair na ideia de que elas servem apenas para auxiliar o ser humano. Então, se servem para auxiliar o ser humano, a Sara está a rir. A Sara está a rir. Então, se servem para auxiliar, claramente que elas podem nunca vir a ser melhores. Mais criativas criativas do que a mente do ser humano, porque elas estão aí só para dar auxílio. Bem, a inteligência artificial, do meu ponto de vista, ele ainda não considero ela criativa, por ser um algoritmo feito por homens, que ele gera algo que já existe. Do meu ponto de vista, ele gera algo que já existe. E ele vai aprendendo consoante a experiência que tu vais lidar ter com ele, estás a ver? Então ainda não considero muito bem a inteligência artificial criativa. Então está muito distante de vir a ser mais criativa que o ser humano. Não está distante, uma vez que ele aprende contigo. Né? Uma vez que ele aprende contigo, não está assim tão distante, mas de ser comparado com a mentalidade humana, está anos-luz de diferença. Certo? Walter, qual é a tua opinião com relação a isso? Por exemplo, tu falaste-nos um pouco dos desafios e da real função da tua área dentro da indústria criativa. Seria fixe também se nos falasses um pouco da possível usabilidade das inteligências artificiais também dentro da tua área e da tua opinião, se calhar já sobre esse assunto que nós levantamos aqui agora. Então, quando as inteligências artificiais começam a surgir, e especialmente na fase em que está agora, tem muitos outros assuntos que podem ainda se levantar, que é, por exemplo, haverá oportunidades de trabalho no mercado criativo, as empresas vão ter que dispensar pessoas em massa, vai ter redução salarial, vai ter redução de equipa. Primeiro é que eu concordo que a inteligência artificial, na fase em que está, ela precisa ser literalmente vista como um aliado para os designers. E quando elas começaram a surgir, as principais, pelo menos, por exemplo, tem o Midjourney e outras que geram imagens, obviamente deu um grande susto, porque as primeiras possibilidades que nós começamos a pensar é, pronto, agora nós vamos ser substituídos. Mas, olha, na minha opinião, e assim, bem firme a falar isso, eu não acho que uma máquina ou a inteligência artificial possa exatamente chegar perto, mas chegar a ser muito mais criativa que um ser humano. O que talvez nós perdemos de vantagem, o que nós perdemos de vantagem até certo ponto seria a velocidade pela qual nós fizemos as coisas. Mas atenção, a inteligência artificial, falamos aqui há bocadinho, ela aprende à medida em que os usuários vão interagindo com ela. Existe inteligência artificial no Photoshop, tem no Photoshop, tem inteligência artificial. Agora vão lançar uma inteligência artificial para a minha ferramenta de trabalho principal, que é o Figma. Tem outras ferramentas que você basta escrever o aplicativo que você deseja, aquilo gera automaticamente para você. Já vi esse. Cara, é muita coisa para falar, mas é assim. Está muito distante disso acontecer. Não vamos chegar, não vai chegar. Eu espero que não. Eu espero que não, mas a inteligência artificial precisa ser vista como um aliado. Nós não vamos ser substituídos. Ainda não, pelo menos. Nós não vamos ser substituídos pelas inteligências artificiais, mas acaba fazendo uma coisa. Quando as inteligências artificiais surgem, nós em tecnologia, eu estou diretamente em tecnologia, né? Existem níveis de profissionais. Temos os júniors, temos os sêniors e temos os plenos. A grande dificuldade está
Se você não estiver preparado à altura a entender que as inteligências artificiais que são o novo normal, que estão se tornando o novo normal, e você não decidir não se alinhar a ela, você pode perder um bocadinho de espaço no mercado. Especialmente quando elas começarem a ser utilizadas de maneira intensiva e massiva pelas empresas de tecnologia para gerar produtos. Mas tem aí um contraste incrível. Eu vou tocar aqui nesse assunto agora. As inteligências artificiais não têm sentimentos. A gente sabe disso. Elas não têm sentimentos. Sim. E elas não têm o raciocínio de pensamento lógico como os seres humanos. E não emitem, obviamente, as mesmas emoções e prospecção de sentimentos como nós. Na fase em que as inteligências, a tecnologia de inteligência artificial está, na minha área de atuação, por exemplo, que é design, interface, experiência do usuário, primeiro, elas são um ponto positivo, nos ajudam a dinamizar as tarefas. Inclusive, eu utilizo muito as inteligências artificiais para resumir algo, para escrever algo, para fazer não sei o quê, inclusive para fazer roteiros para o YouTube. Mas, meus amigos, como falou o colega, quando as inteligências artificiais começarem a estar disponíveis de maneira muito intensa para o público, o que poderemos ter no começo são designs literalmente totalmente padronizados. Mas para você conseguir um resultado fantástico com as inteligências artificiais, você precisa saber o que escrever e que ordens você deve passar para ela. No nosso trabalho, nós lidamos diretamente com pessoas e com pesquisas e com sentimentos e com clientes aí do outro lado que todos os dias têm uma ideia diferente do que vão fazer a implementação do projeto. Mas nós não devemos, em momento algum, negligenciar o poder que essas inteligências têm. Mas a inteligência artificial não é comparada a um cérebro humano. Jamais. E quando elas começaram a vir de maneira intensiva, nas turmas que eu dava aulas, os alunos começaram a chegar com o assunto: professor, vamos ser substituídos? Não vamos ser substituídos. Inclusive, eu falei com um amigo há dias atrás, ele comentou o seguinte: nós poderemos nos sentir literalmente substituídos pelas inteligências artificiais quando deixarmos de escrever prompts e elas assumirem a linha da frente, terem uma consciência própria. A gente precisa passar umas ordens e elas começarem a fazer todo o trabalho. Aí teremos sim uma ameaça real. E para terminar, deixa só ler aqui um comentário, por exemplo. Eu não sou especialista em inteligência artificial. Estou a fazer essas todas as análises baseadas na situação atual da tecnologia, na situação atual do mercado em que eu estou a atuar. Mas eu assisto vários documentários de pessoas especialistas. Tem um vídeo no YouTube, não sei se eu posso falar aqui o nome do canal. Acho que Posso falar pode. aqui? Posso? Beleza. Tem um vídeo no YouTube um canal no YouTube chamado Fábio Akita. É uma pessoa, um monstro em tecnologia. Ele fez um documentário de mais de 1 hora falando sobre inteligência artificial. Inclusive, ele teve o seguinte comentário numa das partes do vídeo: a inteligência artificial ainda depende de muita força bruta. O GPT e o ChatGPT são palavras lá do Fábio Akita, inclusive eu compartilhei. Não é próximo de um ser humano. No final do dia, as versões do chat, estamos na versão do GPT-4, né? Certo. No final do dia, o GPT-4 pode ser a versão 4, 5, 6, 7 ou 20. Continua não sendo mais que um autocorretor do teclado em versão maior. Tirem das suas cabeças que é uma inteligência, porque se formos a discutir o que é uma inteligência, poderemos ir em muitos outros campos, porque a definição de inteligência ainda não está assim tão palpável para dizer que uma máquina pode ser literalmente uma inteligência. E ele continua dizendo: ChatGPT, ou vou generalizar já aqui, inteligência artificial não é uma pessoa nem uma entidade com cognição tentando se comunicar, é meramente um completador de texto. Aí eu disse, muito mais do que discutirmos, lá na publicação, as pessoas deveriam ver esse vídeo. E eu super concordo com o Fábio Akita. Primeiramente, ele é pesquisador, ele entende muito desse assunto e eu fiz análise também segundo o meu mercado. Inteligência artificial, ele diz que não é uma inteligência e eu basicamente concordo. Não é uma entidade tentando se comunicar, não é uma próxima Skynet, independentemente de quantas versões possam vir ter, ainda está longe disso acontecer. E, para fechar já,
Se as pessoas que estão a nos assistir, as pessoas iniciantes na área, se vocês não estudarem de verdade, deixa eu olhar aqui, se não estudarem de verdade, por exemplo, vocês podem não ter muitas chances, porque os profissionais precisam se alinhar com essas inovações. Exatamente, senão vamos ficar todos para trás. E como disse o colega, já existiam ferramentas que nos auxiliavam. Nós agora só vamos ter o trabalho muito mais rápido, muito mais dinamizado e com processos melhores. É muita coisa que se discute aí. Muita coisa para discutir. Mas muita coisa. E é interessante ouvir agora que se formos ao pé da letra, na verdade, e querermos entender o que é uma inteligência, podemos acabar descobrindo que se calhar o chat GPT Nem chega perto. nem chega perto. Aquilo é uma estrutura de algoritmo. E tem uma outra coisa. Ao falarmos exatamente sobre a inteligência artificial ser aderida de maneira massiva pelas pessoas e pelas empresas, atenção, uma inteligência artificial do nível do ChatGPT para ser mantida, eu vi recentemente que custa muitos milhões de dólares para ser mantida por dia. Então, não é só alguém montou um algoritmo, disponibilizou em rede mundial e pronto, está lá. Elas vão substituir, pelo que fato. Precisa ser mantida, precisa ser atualizada, precisa de muita capacidade de processamento para continuar aquilo estar lá. Não vamos nos alarmar, nós não seremos substituídos, relaxem. Ainda. Mas é esse caminho. É muita matéria sobre esse assunto. Mas agora, o que eu queria aqui que rapidamente, né, tipo, na vossa visão, partilhassem conosco. A Eldia insiste em dizer que ainda não seremos substituídos pelas inteligências artificiais. Então, nessa ordem de ideia, nos explicassem um pouco, na vossa visão, quais são as profissões que podem vir a ser substituídas numa próxima evolução. Talvez não tão distante assim. Acho que o Valdo pode dizer 5 e o Telinho também 5. Se calhar. Mais próximas, né? Acho que estão mais próximas de ser substituídas pela inteligência artificial. E se calhar seria fixe se fechássemos o círculo para profissões dentro da indústria criativa, né? Que é o que nos trouxe aqui basicamente. Bom. Hipoteticamente falando, todas as profissões que fazem parte, que lidam diretamente com computadores, igual a nós, programadores, designers, inclusive editores de vídeo, editores de imagem, todas essas profissões têm o potencial de serem substituídas. E há relatos, inclusive a própria inteligência artificial, eu já perguntei para ela quais são as profissões que têm potencial de serem substituídas por vocês. Citou os advogados, por exemplo, inclusive até psicólogos que podem ser substituídos por causa disso. Então, são basicamente essas áreas. Os criativos como tal, designers, editores, programadores e outras áreas fora da programação, advocacia. Isso é hipoteticamente falando, né? Mas nunca se sabe. Mas esse é o caminho aqui. Telinho, tu aceitarias ter um computador ali a te defender num julgamento? Bem, uma coisa que eu levo sempre em consideração em que as IAs não têm, que já é uma grande vantagem, que o ser humano tem sentimentos. O ser humano tem sentimentos. E quando a gente tá num projeto, a gente entrega sentimento, entrega o coração, a fim de estar dentro do projeto, tratá-lo como se fosse teu filho. Quando chegas para o cliente, faz a apresentação do projeto, você é a tua alma, dizer não, eu entreguei-me como profissional nesse projeto. E algo que já fiz um monte de testes, a inteligência artificial está muito distante disso. Vamos falar em copywriters. A inteligência artificial pode substituir um copywriter básico, na boa, um copywriter básico. Mas um copywriter expert, um profissional que comunica com o sentimento da marca, é indiscutível, mano. Super indiscutível. Um designer. Uma coisa, há tempos eu quis fazer um post. Eu fiz um post
alusivo Dia da África para uma das páginas que eu trabalho com ele, de uma das empresas, e eu quis trazer um conceito mais africano a nível de texto. Eu cheguei lá no chat GPT e eu disse, primeiramente, como é que eu vou perguntar no chat GPT para ser mais africano no texto? Fiz vários testes e tal, ele dá sempre na maneira dele formal, neste dia tão lindo como não sei o que e tal, vi, não, está errado, estás a ver? Então, esse é um dos grandes valores que nós temos, que a máquina, porque a inteligência artificial é um cérebro digital, um cérebro, vamos supor, dentro de uma máquina capaz de gerar algumas respostas na qual você precisa de forma rápida. E ele não tem esse senso de sentimento. Ele não convive com o irmão que está próximo, a fim de contar uma história bem real. Não tem essa sensibilidade. Então, no que toca a design gráfico, a situação é a mesma. Designs gráficos básicos. Capaz, vamos supor, eu quero algo não sentimental, não tem muito valor, só quero fazer uma cena assim para postar algo visualmente. Uso inteligência artificial, ele vai gerar aquilo que eu quero, sem sentimento nenhum, sem valor nenhum, conforme ele entendeu é que ele vai entregar. No que toca design gráfico, as demais áreas, a inteligência artificial é mais direto ao ponto, mais direto. Só que na área da publicidade, marketing, na área de experiência do usuário, do usuário, tem mais sensibilidade, sentimento. Por isso é que eu digo que está distante de uma inteligência artificial trazer. Porque, por exemplo, acaba-se dizendo que as inteligências artificiais elas só precisam de receber parâmetros. E o Telinho está aqui a falar agora sobre sensibilidade. Será que não é possível nós ensinarmos as inteligências artificiais a serem sensíveis? Olha, vou ser aqui curto. Essa questão da sensibilidade das inteligências artificiais, primeira coisa, eu não menosprezo o poder que elas têm. Elas fazem um trabalho de extrema qualidade, especialmente as inteligências que geram imagem. Que eu defendo é que elas ainda não estão próximas da capacidade humana. Mas se você, por exemplo, entrar para o chat GPT, contar uma história triste que aconteceu contigo, ele vai falar contigo como se tivesse sentimentos e como se preocupasse com você. Ele vai gerar textos que quando você lê, você vai literalmente sentir que existe emoção e sentimento ali, devido à coerência e à capacidade de juntar as palavras e criar um sentido único. Mas isso não é um ser humano. A inteligência artificial, quando você digita no prompt o que você deseja que ela te fale, ela vai procurar o sentido mais lógico para que ele consiga criar uma espécie de um storytelling e conseguir passar uma matéria com lógica que faça sentido. Mas aquilo não é sentimento. E uma máquina não tem sentimentos, isso é indiscutível. Não tem sentimento, não vai ter sentimento, está longe de acontecer. O único jeito de talvez, como disse no começo, de sermos substituídos pelas IAs, é só se deixarmos de escrever, por exemplo, prompts, que é aquela caixa onde a gente digita o que quer, e elas assumirem a forma da Skynet, como no filme do Exterminador, aí acabou, é complicado. Mas enquanto isso, as pessoas ainda continuarão sendo muito valiosas, na minha opinião, pelo menos, e vamos seguir assim, mas ainda há muito que evoluir. Ela aprende conosco e... Ela aprende conosco. A conversa está muito boa, que eu nem quero sair daqui, porque basicamente é um assunto que está muito relacionado à minha área de atuação. Eu sou um criativo de natureza, sou designer gráfico já há um bom tempo, não adianta aqui falar o tempo. Já querias. Não, mas assim, olha, Eldia, para nós começarmos já a entrar na fase conclusiva da nossa conversa, eu gostaria que os nossos convidados nos falassem um pouco sobre a sua participação como criativos no BeMinds passado, e visto que esse ano nós teremos ainda um BeMinds, né? Nos falem um pouco também sobre, antes de fazerem a conclusão sobre o tema, né?
Mas, Isso ainda é só o Be Mind, né? uhum, Quem vai começar? Vai lá, por favor. Tenha Repete a pergunta, por favor. A Regi já está nos fazer sinal, estamos já na reta final do nosso yeah. programa. Então mas assim de forma tipo, bué mesmo objetiva, bué objetiva. Estamos a falar do visual do B-Mind. a opinião, sim. Sim, isso depende de ti. Por exemplo, eu sei que o Valt, na edição passada, deu um curso intensivo. Foi a forma que ele participou, que ele já vai falar um pouco mais sobre isso. Então, tu podes falar um pouco da tua apreciação, do B-Mind até agora, Tiveste a oportunidade de participar ano passado, se vais participar este ano. de forma bem objetiva, Certo, Telim. certo. Eu participei no B-Mind do ano passado. Esse ano vou participar com certeza. E dizer que a minha grande admiração no que toca a B-Mind é a comunicação. Já estava a debater aqui com o Ariclene. É que o B-Mind tem essa capacidade, ou seja, os gestores, a equipa técnica do B-Mind tem a capacidade de fazer a pessoa se conectar com o B-Mind, mesmo sem o B-Mind estar a decorrer. É tipo, eu sempre que entro no Facebook e encontro uma cena de um B-Mind, isso chama-se, em marketing chama-se ativação de marca. Vocês fazem uma boa ativação, vocês estão sempre presentes, vocês conversam com o público, tem sempre uma rubrica, tem sempre alguma coisa na página dizendo não, o B-Mind está aqui, o B-Mind existe, está com tudo. Muito Isso merece uma salva de palmas, Telinho. Tu estás a falar de forma tão emotiva que até eu fico emocionado. Eu gosto, porque eu faço não faria estudos. isso. Eu faço estudos, eu gosto de ver sempre o que é que aquela marca está a apresentar, o que é que aquela está a fazer e tal, e sempre vejo o B-Mind. Eu digo, uau, as pessoas partilham e tal. Eu vejo, não, sim senhora, é um trabalho bem feito. E quando eu vi já o podcast, eu disse, uau, coisa nova. Disse coisa nova e isso é bom, estás a ver? Boa. De forma tipo, várias rubricas dentro de um evento, a fim de elevar mais o nome Do próprio evento. do próprio evento é muito bom. É pela bancada. A bancada que agradece sempre, Telinho. Essa é a minha visão. Boa. Muito bem, Walter. Então fala-nos um pouco da tua participação também, visto que ano passado tu participaste diretamente no B-Mind. O Telinho ano passado veio para fazer o hackathon. A sério? Hackathon de designers, já. Estavam a falar que é batota. Ok, Walt, rapidamente, como é que foi a tua participação no B-Mind na edição passada e como é que será este ano, por favor? Foi fantástico. Primeiramente, achei lindo o fato do Minds ter entendido a importância de uma área de atuação como a minha, que isso já me faz gostar e entender mais que o projeto tem alguma visão e entende o jeito como o mundo está a evoluir e a tecnologia estão a evoluir. Obviamente, para esse ano, eu espero algo maior e melhor, porque essa é a tendência. Assim como as IAs, temos que evoluir. É isso. É isso. E já para terminar, as nossas conclusões sobre o nosso tema, né? Podem dizer assim rapidamente o que é que vocês acham então que vai acontecer dentro da indústria criativa com a continuidade do desenvolvimento das IAs e deixar aqui alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dica para quem nos está a assistir com relação ao nosso tema, por favor. Quer começar? Podes começar. Tá bom. Lá em casa, a primeira coisa a dizer é que precisamos nos esforçar e estar tranquilos. A minha abordagem, particularmente, não foi como um especialista em AI, foi como alguém que atua numa área que a AI também está a entrar lá. Mas ainda assim, eu vejo que o mercado continuará a crescer, poderemos ter muitas oportunidades e as inteligências artificiais serão um forte aliado para dinamizarmos processos e tornarmos as coisas mais fáceis. É como se fosse um framework, ele é um plugin para o nosso trabalho. E vejam o vídeo no canal do Fábio Akita sobre inteligência artificial, ele sim domina sobre o assunto, mas quanto a nós ainda estamos muito descansados e não deixem de estudar. Boa. Não deixem de estudar. Essa é uma participação digna de corte. Yeah. É uma participação digna de corte. Então, Telinho, fala-nos um pouco. Faz a tua conclusão aqui. A dica que eu deixo para o pessoal lá em casa, especificamente a comunidade criativa, é que não olhem as IAs como inimigo, mas sim como vossos aliados, né?
Primeira coisa que eu digo que é o futuro. Não temos como fugir disso. Hoje em dia todas as empresas estão a abraçar a inteligência artificial. Agora tu que tentas olhar na inteligência artificial como teu inimigo vai ficar No tempo. para trás, certo? Então a gente tem que olhar como um forte aliado para dinamizar certas atividades. Então, o pessoal lá em casa, especificamente criativos, olhem as IAs como vosso forte aliado e não olhem para elas como se fossem inimigos. Ficou a dica. Ficou a dica. Então, é desta forma que nós chegamos à reta final do nosso programa, desta edição. Esperamos que vocês tenham gostado de estar em nossa companhia. Com certeza, este programa que falou sobre o futuro da indústria criativa com o surgimento das IAs, Exatamente. onde nós aprendemos que basicamente ser criativo é materializar alguma ideia e sempre levando em conta a sensibilidade humana. Discutimos também temas. Ok. A Sara ela está me olhar tipo, esse tema é uma indireta. Não, Sara, não te E esse preocupes. tema tem que ter continuação. Sério, Sim. nós temos de ter aqui pessoas de outras áreas que se calhar estão um bocadinho mais por dentro da questão das IAs, como a Sara, vão apresentar abordagens diferentes. Então é um convite para os nossos convidados, para o Alto e para o Telinho voltarem aqui e junto de outras pessoas falarmos mais sobre este tema que muito diz sobre o desenvolvimento, a evolução das coisas que agora temos feito, não é? E além de que este ano o BeMinds também trouxe temas mais sugestivos sobre as inteligências artificiais. Então, anotem já aí na vossa agenda, falta pouco. Estamos a aproximar-nos. Então, olha, aguardamos por vocês no próximo episódio. Uma bancada para Sara, Uma ela bancada merece. para Sara. Ela pediu uma bancada para o Julião também. Uma bancada para a Ionara, que garantiu aqui os escritores. Uma bancada para Regi. E família, é com essa deixa então que nós nos despedimos. Até a próxima edição. Zacarias. Tudo pela bancada, tudo